A atividade de colunista social requer o uso de todas as ferramentas do bom jornalismo. Isto pode ser observado em alguns colunistas com mais afinco e em outros com menos rigor. Neste vídeo de memórias, o jornalista Anselmo Oliveira nos faz um relato do que ele considera fundamental na atividade do colunismo social e nos indica aqueles colunistas que para ele são os nomes referenciais deste gênero no jornalismo brasileiro. Vamos acompanhar o depoimento de Anselmo Oliveira. É difícil fazer colunismo social e eu vou explicar por quê. Fazer colunismo social, primeiro, você precisa ter acesso às fontes. E não se tem acesso às fontes se você não for uma pessoa carismática, simpática, confiável, né? Então tem algumas características que o colunista tem que ter para poder ter uma fonte. Senão ele vai fazer um colunismo capenga. Ele não vai ter acesso àquelas fontes. Como, por exemplo, tinha o Zósimo, como tinha o Ibrahim Suede, que era um homem da Baixada Fluminense, e se destaca no chamado High Society carioca, de uma forma que vai conviver com as grandes estrelas, inclusive internacionais, tal, convivendo nos grandes salões do Rio de Janeiro. Então, em qualquer lugar, uma das características é exatamente essas qualidades. Certamente, nem todo jornalista tem essas qualidades. A pessoa tem que ter essa qualidade. Se não tiver esse feeling para o colunismo social, não vai dar certo como colunista social. Isso daí eu aprendi ouvindo um grande colunista social sergipano, já falecido, Barrinhos. Barrinhos tinha um feeling e ele conseguia, sendo uma pessoa que veio de origem humilde, não era da elite, não veio da elite, mas ele tinha um feeling que conseguia penetrar em qualquer espaço social e ser respeitado como colunista social. E olha que ele escrevia coisas até, às vezes, crítica. Era um dos colunistas sociais mais críticos, quando ele escrevia para criticar também, que é outro papel do colunismo social. Por isso que aquela história de ser apenas bajulatório não é verdade. Tanto é que até o próprio Ibrahim Suede, que era tido como mais próximo dessa crítica, também fazia uma crítica quando ele queria, e muito forte, né? Tanto é que todo mundo tinha medo da boca do Ibrahim Suede, né? Ou da caneta do Ibrahim Suede. E aí vai surgir uma coisa que hoje a gente sabe que tem nas redes sociais, que é o marketing pessoal. Quando alguém hoje tem um Instagram, tem um Facebook, tem um Twitter, tem um YouTube, e espera que alguém dê um like, gostei, aperta, tal, seja visto, tal, não é diferente daquele que paga para se promover. É o chamado marketing pessoal. Diferentemente de se vender um produto, né, que a imprensa, o jornalismo também vendia, era opinião e era negócio, e como negócio ele vendia o anúncio, né, o anúncio de produtos e serviços. A coluna social, muitas vezes, vai vender um espaço de marketing pessoal, que é muito interessante se a gente tirar o preconceito do lado e dizer assim, quando se lança um filme, a primeira coisa que se faz não é fazer uma promoção. Eu me lembro que é uma palavra francesa, uma expressão francesa, a famosa avant-première. Ou quando alguém vai fazer uma exposição de artes plásticas, a famosa vernissage. A vernissage, como a avant-première do cinema, tem o caráter de marketing pessoal do diretor, do pintor, etc. e tal.
Na coluna social, isso é muito claro e você pode ver quando se anuncia, por exemplo, antigamente muito mais, a famosa festa do debut, dos 15 anos, que era quando a mocinha de 15 anos se tornava conhecida para a sociedade local. E era pago, muitas dessas informações eram pagas, as fotos saíam, comprava páginas, etc e tal, porque era também um marketing pessoal. Não é diferente do quando se coloca tudo isso hoje no YouTube, no Instagram, só que agora você não paga diretamente, você não paga para alguém, você mesmo faz. Como não existia nada disso, qual era o veículo capaz de colocar num espaço essa coisa do marketing pessoal? Seja cultural e fosse social, a coluna social. Então, era também um espaço que remunerava o colunista, digamos assim, né? Então, seria ingênuo pensar que o colunista ia viver de brisa para falar bem dos outros. Isso é de uma ingenuidade fantástica, né? Isso não cabe no colunismo social, porque se descobriu que o colunismo social também é um veículo que pode ter anunciantes indiretos. Então, quando um grande empresário faz um grande negócio, está montando alguma coisa e sai na coluna social, e se ele pagou para aquela informação sair, ele não está fazendo nada mais, nada menos do que se estivesse fazendo um anúncio na televisão, um anúncio hoje na internet, por exemplo. Não só legítimo, mas quem criou isso foi Ibrahim Suede. Ibrahim Suede, ele não podia estar em todas as festas ao mesmo tempo. Então, ele escalava, nem era jornalista, mas amigos, para passar o que foi que houve na festa tal. Os Osmond trabalhou com ele, Suan trabalhou com ele. Então havia uma divisão de tarefas, porque não dá para cobrir. Existia também os fotógrafos. Às vezes a informação vinha mais da fotografia. A fotografia é uma informação riquíssima, né? Então o fotógrafo estava num evento social, fazia as fotografias e mandava para o colunista, e o colunista ali produzia uma matéria sobre aquele evento baseado nas informações fotográficas, por exemplo. E ele não estava lá. E hoje não é diferente do que acontece nas redes sociais. Se você perceber, o colunismo social, quando trabalhava, digamos assim, já estava trabalhando em rede. É a ideia de rede. E não é diferente, por exemplo, quando alguém cobre política no Congresso Nacional. Imaginar que uma Andréa Sadi, por exemplo, vai estar em todos os lugares, no Planalto, no Congresso, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, não sei aonde, no Ministério tal, para pegar informação, é impossível. Então, na verdade, o jornalista trabalha com fontes. E essas fontes, elas podem ser tanto de profissionais jornalistas, e a gente sabe disso, como pode ser a fonte primária. Muitas vezes o jornalista tem contato com a fonte primária. Na política, o cara tem contato com o líder do governo no Senado. Aí ele quer tirar alguma dúvida, quer esclarecer, ele já liga direto, conversa e produz a informação com base naquela fonte. Ou do ministro tal, no secretário de um ministério, etc, etc. No jornalismo social, no colunismo, também não é diferente. Muita gente se baseia até nas amizades para poder produzir. Vamos dar um exemplo. O jornalismo, o colunismo social, muitas vezes também dos escândalos sociais, né? Daquela coisa que todo mundo se interessa, do oba-oba, do divórcio flagoroso, né? Da baixaria que houve não sei aonde, na alta sociedade. Tudo isso interessa ao jornalismo e interessa à coluna social. Muitas vezes essa fonte está bem perto e não é jornalista, mas chega, né? Então aquela ideia de que coluna social é uma fofoca, eu diria que é uma fofoca qualificada. Muitas das vezes a fofoca chega e aí está o papel do colunista social enquanto jornalista, que é checar a fonte, verificar para evitar processos desnecessários. Porque toda vez que você tem a informação, checa a fonte e produz uma informação verdadeira, por mais bombástica que seja uma coluna social,
você se livra, obviamente, de um processo judicial por calúnia, injúria, difamação. Se não checar a fonte, aí o risco de ser processado é grande. Eu vou começar com um que é tido como o pai desse colunismo social contemporâneo, que é o Ibrahim Suede, que é uma figura, acima de tudo, icônica. Porque quem olhava o Ibrahim Suede, parecendo que vinha das águas de Copacabana, do Leblon, de Ipanema, não imagina que ele era da Baixada Fluminense. E de uma família pobre, e que vai, e até com uma certa dificuldade, se insere no jornalismo, e no jornalismo extremamente na capital federal, que era o Rio de Janeiro, e vai produzir informações, inclusive de natureza política, dentro da coluna social. Né? Tido como, às vezes, um grosseirão, tal, mas era alguém que tinha uma delicadeza, muitas vezes também, e que espantava as pessoas pelo fato de ser alguém que era um ícone daquele tipo de jornalismo. Eu acho que depois dele nós temos um grande exemplo do colunismo mais contemporâneo, mais educado, mais preparado, que foi, digamos, gestado com Ibrahim Suede, que é o Zósimo Barroso do Amaral, que eu já citei algumas vezes, que eu sou um admirador, né, de tudo que ele produziu. E que ele também começou a ensinar o colunismo no Brasil inteiro, pela sua elegância. Era um homem já diferente de Ibrahim Suede, com uma cultura refinada, de uma família de posses. É um outro nível, mas não deixa de ser uma grande lição para todos. Né? Nós temos também o Carlos Suan, que eu acho que é outra figura que bebe na mesma fonte do jornalismo social carioca. O colunismo social carioca é que vai ensinar, inclusive, todo o jornalismo brasileiro. São Paulo depois copia o estilo de Ibrahim Suede, de Zósimo, né? E nós vamos ter, além desses, aí vem já uma fase mais moderna, um que era contemporâneo nosso aqui, né? Um pouco mais velho que a gente, um pouquinho, que é o meu xará, Anselmo Góes, que nunca se imaginou colunista social, a bem da verdade. Era mais para escrever, talvez, sobre política, e foi levado, pelas circunstâncias, a escrever sobre sociedade. E você vê que aí o problema do preconceito que existia é destruído quando você vê um Zósimo Barroso do Amaral escrevendo coluna social e vê o Anselmo Góes escrevendo coluna social. Não é? E a gente vê que aí a coluna social passa a ter realmente um caráter, digamos, de segmentação no jornalismo. Porque cabe no colunismo social não somente as veleidades e as festividades, tal, mas informações também do campo da economia, mas de uma forma leve, do campo da política de uma forma leve, do campo das relações sociais, culturais, etc., tal, dentro de uma forma nova de se expressar. E como é essa forma nova? Notícias curtas, rápidas e que conseguem traduzir tudo o que queria fazer naquele espaço pequeno. O colunismo social ele é quase como se fosse o Twitter hoje. Poucas palavras para dizer um bocado de coisa. Se resume um grande evento, às vezes, em 4, 5 linhas. A visita de um ícone do cinema mundial em 4, 5 linhas. O fora dado por uma autoridade nacional num evento social em 4, 5 linhas. E geralmente, quando tem uma foto, que a foto às vezes elimina todas as palavras e basta uma manchete não, uma legenda, melhor dizendo, e que essa legenda já diz tudo junto com a foto. Então, essa é a forma do colunismo social e que esses colunistas têm. Eu diria que basicamente esses que me ocorrem no Brasil,
E tem outros, assim, em São Paulo mesmo tem, porque agora não me ocorre o nome, mas eu que sou um leitor muito do Estadão e da Folha, a Folha e o Estadão também tinham uma tradição de colunas sociais, que eram mais, bem o estilo paulistano, muito mais voltado para, aí sim, uma elite, uma coisa mais quatrocentona, e que também misturava muito com a economia. Então, quando se falava de coluna social, se falava também da elite econômica brasileira que ficava em São Paulo. Esse é um traço do colunismo paulista, né? E basicamente esse para mim, eu acho que influenciaram todos os outros colunistas sociais brasileiros. Tem os nomes que eu não cheguei a conhecer diretamente, mas eles são ícones, né, enquanto colunistas. E aqui eu lembro de Paulo No, né? Paulo No, que era uma referência e tal. Eu lembro Anderson Nascimento, eu lembro de referência, mas na época que ele escrevia, eu talvez não estava muito atento, nem me interessava muito pelo colunismo social, mas sei que faz parte dessa escola, dessa sequência. E olhe novamente, as pessoas ligadas a outras áreas, eram professores, eram intelectuais, eram jornalistas de outros campos que iriam também escrever a coluna social. Eu lembro bastante do Barrinhos, né? O João de Barros foi um ícone do nosso... Eu brincava com ele, eu dizia, você é igual Ibrahim Suede, ele só falta o tamanho, né? Porque Ibrahim Suede era grandão e ele baixinho, então ele dizia, só falta o tamanho. Nós tivemos aqui também o papel das mulheres, é muito interessante em Sergipe. Nós temos a Lânia Duarte. Lânia Duarte é bem interessante, porque Lânia, advogada, ligada também à arte, à cultura, vai para a coluna social, e Lânia Duarte faz uma coisa que já é diferente. Ela já incorpora na coluna social as informações culturais dentro da coluna social. É muito interessante isso. Que depois a gente percebe que Barrinhos faz isso também, João Barreto Neto vai fazer isso também, que é outro dessa linha, não é? E nós temos uma que é um ícone, eu vi começar, que é a nossa, até hoje, Thaís Bezerra, né? Eu conheço porque eu fui colega da saudosa Tânia Bezerra, a irmã dela, foi minha colega de faculdade, e eu vi Thaís começar no jornalismo, ainda menina, escrevendo, fazendo colunismo social, como se fosse uma brincadeira das meninas de seu Bezerra acompanhando as festas de 15 anos, os casamentos, etc. E que se transforma numa especialista num colunismo social que se destaca, porque ela faz um colunismo social com todos esses elementos que eu já tinha comentado. Ela faz teu marketing pessoal, que eles destacam, a gente sabe que ali tem a ver com a produção de alguém com interesse, seja uma festa de 15 anos da filha, seja o casamento da filha, seja o lançamento de um produto, e está dentro daquela ideia de que o jornalista também ele pode ser um empreendedor, e isso é interessante. Ele não pode deixar de fazer a informação, trazer a informação. Do mesmo jeito que ela traz também a informação cultural. Então, na revista, e aí já parte da coluna, a coluna ganha um espaço maior e ganha uma revista como outros suplementos no Brasil, outros jornais, principalmente aos finais de semana, uma revista que não deixa de ser uma coluna, é apenas uma coluna estendida, digamos assim, a revista, que tem todos esses ingredientes que mesclam no colunismo social a sociedade, a economia, a cultura, a filantropia, e até mesmo a autopromoção. Por que não? Era comum antigamente, quem tinha dinheiro pedia ao pintor da época mais famoso para fazer um autorretrato. E ninguém criticaria o pintor que ganhou dinheiro para pintar Bonaparte, ou pintou o governador
de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Sergipe, por conta disso. E quando a gente fala de jornalismo, é bem interessante. Como eu falei, o jornalista ele nunca deixa de ser jornalista. Você pode estar fazendo qualquer outra atividade, mas a alma do jornalista permanece. E que foi o que aconteceu comigo. Quando eu paro de ter uma atividade diretamente jornalística, eu nunca deixei de fazer jornalismo. É bem interessante. Por quê? Onde é que eu vou fazer jornalismo? Aí eu vou me dedicar a fazer aquilo que muita gente no Brasil faz. Começa a ser um colaborador dos jornais com artigos. Quer dizer, eu volto para aquela minha fase de articulista e vou escrever dentro do campo, digamos, intelectual, que eu desenvolvo minhas tarefas, e vou escrever. Então, vou escrever sobre direito, vou escrever sobre sociedade, vou escrever sobre educação, os campos que eu vivia, mas vou escrever como jornalista. Porque a grande diferença é uma coisa quando eu estou escrevendo um artigo científico, né? Um livro didático, ou um livro de pesquisa, ou uma pesquisa e tal. Quando eu escrevo um artigo para o jornal, a alma do jornalista aí vai aparecer, porque eu tenho que aprender a me comunicar. Talvez seja a coisa mais importante do jornalista, é aprender a se comunicar com o seu público. Então eu sempre, eu não parei de escrever artigos para jornais. Quando surgiu a internet, eu comecei a escrever em blog, criei um blog para escrever. Quer dizer, aí vem aquela história do espaço que você pode criar e usar da maneira livre, total, sem preocupação econômica e sem preocupação de censura ou de crítica ao que você escreve. E continuei, e mais de perto, atualmente continuo, agora como colaborador e articulista de jornal e estando na internet também, agora me dedicando mais ao campo do direito médico, e o direito médico e direito da saúde, mas de uma forma jornalística, que é diferente quando eu escrevo como profissional do direito ou alguém ligado à atividade especificamente científica.